Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus e o grande amor de Maria. Me chamo Sandriana e faço parte do grupo de oração Canaã, da paróquia Nossa Senhora Aparecida e também do canal Anunciamos a Boa Nova. Estamos mais uma vez para meditarmos o Evangelho do dia, que se encontra em São Mateus, capítulo 25, verso 1 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram as vasilhas com o óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleos, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai, vigiai, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Evangelho nos traz, a palavra de prevenir, de se prevenir. Aqui Jesus compara o céu com um noivo, que aquela jovem se preparava para receber. E quanto tinha as previdentes, tinha suas lamparinas com seus óleos, com seus azeites para ser acesa na hora da chegada do seu noivo. Tinha as imprevidentes, que não se cuidou, que não cuidou do seu óleo, que faltou no momento em que o seu noivo chegou. O que Deus quer falar quando Ele fala do noivo? Ele quer falar de Deus. Ele quer falar de Jesus. Quando Jesus voltar, será que eu e você estamos preparados para esse dia, para esse encontro? O que Jesus quer nos dizer quando Ele fala para se preparar, para buscarmos mais a palavra do Senhor, para viver em santidade, para vivermos dentro da palavra conforme o seu ensinamento. Essas noivas que esperavam os noivos, 5 delas estavam prevenidas, Ele sabia que ele ia chegar a qualquer momento. E 5 delas se descuidou. Assim somos nós quando se descuidamos das coisas de Deus, quando se descuidamos das coisas do alto do céu.
quando não buscamos fazer o que a palavra nos pede. Porque a palavra que está aqui na Bíblia é o próprio Deus falando. E não adianta, meus irmãos, depois de quando Jesus voltar, se você não estiver preparado, se você não tiver feito um caminho em santidade, em humildade, na presença do Senhor, não vai adiantar, não vai dar tempo. As portas vão se fechar e não vai mais adiantar dizer: Senhor, Senhor, abre a porta, porque não vai ter como e não vai ter jeito. A porta vão se fechar, porque o caminho do reino do céu começa aqui e agora. Todos nós vamos se encontrar com o Senhor, ou Ele voltando na sua plenitude, face a face, ou quando nós morremos, nós também vamos ter esse encontro. Será que nós estamos preparados para esse momento? Para esse dia? Que pode ser a qualquer momento. Que possamos vigiar, ser vigilante, dia após dia, com a nossa espiritualidade em Cristo. Porque o nosso espírito deseja esse óleo, essa unção que vem do Senhor. Que possamos ter essa sabedoria de entendimento da palavra, de buscar, de sentir sede verdadeiramente. Quantas pessoas nós sabemos que está dentro da igreja e muitas vezes de boca cheia de Deus, mas com o coração vazio. Tem muita gente assim ainda. Que possamos se converter a cada dia, buscando a sua verdade, o seu conhecimento em Cristo. Que tudo que falamos seja de verdade. Que tudo que sentimos de Deus a gente possa colocar no nosso dia a dia. Que possamos levar mais a palavra de Deus para aqueles que mais o buscam e não guardar só para nós. Sabemos, meus irmãos, que a salvação ela é individual, mas nós podemos ainda compartilhar o tesouro que é o Senhor. Podemos dividir isso todos os dias com alguém, porque isso vai dar tempo ainda da sua salvação. O reino começa aqui, agora. Não espere morrer para ter essa oportunidade de se arrepender, porque as portas vão estar fechadas e não dará tempo. O tempo é agora. Que a palavra do Espírito Santo nesse evangelho do dia de hoje possa mudar os nossos pensamentos, os nossos conceitos, que a gente seja mais prevenidos com as coisas de Deus, mais imprudente, né? Vigiar mais a nossa mente, a nossa boca. Porque, meus irmãos, Deus derrama graça para todos nós, todos os dias, e derrama o dom do Espírito Santo para mim, para você e para todos aqueles que o buscam. Mas se você não estiver em espírito e em verdade, mesmo assim não será salvo. Mesmo assim não será salvo. Então vigiai sempre, porque não é a boca cheia de Deus que é suficiente, mas sim viver em espírito e em verdade. Que a palavra do Espírito Santo de hoje venha converter o seu coração, venha converter a sua mente, venha buscar, venha fazer com que você busque mais a Deus. Que a graça do Espírito Santo se estenda toda sobre a sua família
e eu lhe desejo um ótimo fim de